Não é de hoje que o avanço da tecnologia muda e molda o mundo. Isso acontece desde muitos anos atrás, como em 1861, em que foi criada a máquina de escrever. Também podemos citar a grande revolução industrial, que trocando parte do trabalho humano pelas máquinas, gerou uma produção maior, consequentemente gerando mais emprego, tornando-se possível grandes cidades urbanas. Ou a Segunda Guerra Mundial, que teve grande evolução nos meios de comunicação, armamento e medicina, entre vários outros, é claro. Embora sejam exemplos da década de 40 para trás, nas duas últimas 3 décadas, a humanidade passou por mais uma evolução de magnitude maior do que os exemplos já mostrados, que influencia nosso mundo até hoje. E essa é a internet, criada em 1969 pelos Estados Unidos, mas ficando acessível à população comum em maio de 1995, coincidentemente no mesmo ano em que inicia a geração Z. Qual foi o impacto da internet? A internet teve um impacto significativo na sociedade, alterando a forma como as pessoas se comunicam, aprendem, trabalham, fazem compras, se relacionam e se informam. Exemplo, como no trabalho, em que a internet facilita a execução de tarefas, como a gestão de dados, a administração do horário e as reuniões online, entre várias outras vantagens que isso trouxe ao mundo. Só o fato da história da humanidade, todo o conhecimento de milênios ser acessível na palma da nossa mão é literalmente uma vantagem gigantesca que a internet trouxe a nossas vidas. Além da acessibilidade a programas interativos e os empregos que geram em torno disso, como as engines, que são utilizadas para a criação de jogos, e os desenvolvedores de sites, como várias outras empresas que funcionam pela internet, o próprio dinheiro físico está deixando de existir. Com o cartão de crédito Pix e a moeda digital brasileira que será lançada no ano que vem, chamada Drex, além disso, você pode criar seu próprio negócio online. Com o avanço da tecnologia, hoje em dia é muito mais fácil criar uma loja digital do que uma loja física, além que o modelo do site pode ser muito mais intuitivo para as pessoas fazerem suas compras. O que é vício? Vício é quando uma pessoa acaba virando dependente químico, o que faz o consumidor acabar buscando excessivamente algo ou a substância, fazendo que o cérebro consuma mais para tentar sentir aquele mesmo prazer da primeira vez, trazendo alegria e felicidade, mas infelizmente acabando indo para um mau caminho, trazendo um vício descontrolado. Como o vício pode afetar as pessoas? O vício ele pode se multiplicar em diversas maneiras. O vício pode ser incentivado pelos colegas e amigos, incentivando o cérebro para que ele acabe experimentando aquelas substâncias, trazendo aquela sensação de felicidade de consumir mais e mais. O vício afasta o indivíduo de sua essência e faz com que foque mais na obtenção do prazer através da dependência do que na vida, que também pode resultar em depressão. Além disso, a síndrome do pânico e a dependência do uso excessivo de celular. O vício em aparelhos eletrônicos pode acontecer de algumas formas diferentes. A primeira forma acontece por conta de uma questão social. Um exemplo é quando a sua roda de amigos só falam sobre um tópico específico. Aí você, não querendo ficar de fora do assunto, acaba pesquisando. E algumas vezes a pessoa pode ficar tão imersa naquele assunto que ela vai pesquisando mais e mais. Assim, ocasionalmente gerando descontrole de tempo que se passa no aparelho eletrônico. A outra forma, e a mais comum, é pela sensação de prazer que redes sociais e jogos geram, de forma imediata por conta de seus estímulos visuais. Essa sensação de prazer imediato é gerada pela dopamina, onde meu amigo Gabriel irá explicar um pouco como isso ocorre. A dopamina é o neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para as várias partes do corpo. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade e, quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação do ser humano. A dopamina é como um sentimento de recompensa de um ato simples, e esse ato libera a dopamina em seu cérebro, sendo bastante importante para regular a felicidade do ser humano. Um exemplo simples do nosso dia a dia é o ato de limpar a casa. Depois de você terminar, o sentimento de recompensa pelo seu trabalho e tempo que foi gasto na tarefa faz com que seja ativada a dopamina. Isso mostra o quanto essa substância aparece com frequência em nossa vida. Porém, o que isso tem a ver com smartphones ou outros dispositivos? Hoje, todos na palma da sua mão têm um aparelho cheio de informações infinitas, conteúdos na internet por toda parte de fácil acesso. É literalmente um dispositivo de recursos infinitos. Do ponto em que você usa o celular, seja lá qual for a forma, você recebe dopamina, seja para falar com alguém no WhatsApp ou ver suas redes sociais. O sentimento de recompensa vem simplesmente por um clique, assim como as informações que são levadas ao seu cérebro. Tudo isso libera a dopamina.
porém sem nenhum tipo de esforço. O buraco é um pouco mais fundo quando levamos em consideração os aplicativos de entretenimento, como o YouTube ou redes sociais. Esses são algoritmos que são feitos para te entreter com vídeos de criadores que já trabalham nesses aplicativos. Esses aplicativos têm a capacidade de saber o que o usuário se interessa e sempre te recomendando vídeos em que provavelmente você vai acessar. Isso foi levado ao extremo com a febre dos vídeos curtos, que tomou bastante parte dessa indústria na pandemia. Com muitas pessoas em suas casas, onde seu dia era ficar na internet, não podendo socializar fisicamente, aplicativos como o TikTok e Kawaii tomaram uma margem gigantesca de views por dia, com vídeos curtos e de muitas vezes sendo entretenimento barato. O problema é que isso se torna um ciclo. Receber dopamina sem nenhum esforço faz com que o ser humano queira mais e sempre. Tendo um aparelho na mão, você já tem isso sem esforço nenhum, se tornando um vício, um ciclo difícil de ser quebrado. Isso traz alguns problemas, principalmente para os jovens e crianças em que estão se desenvolvendo, sendo essa dificuldade de fazer tarefas mais demoradas como o estudo. Pense comigo, se você tem na palma da sua mão o aparelho que você pode se entreter por horas e receber seu sentimento de recompensa sem quase nenhum esforço, para que demorar meia hora até uma hora estudando para ter o sentimento de recompensa depois de tudo isso? Isso faz com que os jovens e crianças das gerações mais novas se tornem viciados em seus aparelhos sem perceber, não tendo foco em tarefas diárias e provocando até mesmo uma lentidão em seu desenvolvimento, como comunicação, visão, QI, consciente de inteligência, entre outras dificuldades, podendo se isolar por não ter muitas interações sociais. As empresas sabem muito bem disso e que precisam manter a sua atenção e seus algoritmos altamente viciantes. Para ter uma noção, o TikTok está sendo processado por 3 estados dos Estados Unidos por ter criado um algoritmo altamente vicioso aos jovens, sendo prejudicial ao seu desenvolvimento. You look at the phone and you look at that light and that glow, you know, it keeps you awake. That light actually activates parts of your brain that produce stimulation. It's harder to go to sleep after you've been looking at that screen for an hour than it would be if you're reading a book, let's say, or a magazine, or just sitting there with your eyes closed listening to music. Now, this is a bad thing for young people who've got to get up in the morning, they got to go to school, they've got to go do their homework, get up and go do soccer, and they've got to get to sleep. Silicon Valley doesn't want you to go to sleep. Okay? They don't want you to turn that phone off, because the more you use the phone, the more money they make. It's that simple. So they like that light, keeping your brain. Levando em consideração a história da humanidade, a facilidade de entretenimento que temos hoje em dia não é nem mesmo saudável. Em toda a história do ser humano, sempre existe um esforço para ter esse sentimento de recompensa, seja caçando seu próprio sustento, seja trabalhando para ganhar seu próprio salário, seja ficando bom em um esporte para jogá-lo bem. Em toda a história da humanidade, nunca tivemos uma geração que fosse viciada em entretenimento e que tenha facilmente esse sentimento de recompensa na palma da sua mão. O ponto preocupante é que a geração mais nova está sendo afetada por esse processo. As crianças estão se desenvolvendo mais devagar e pela primeira vez essa geração está tendo QI menor do que os seus pais, quebrando o fenômeno de que cada geração aumente de 1 a 3 pontos de QI. Essa informação tomou fama do livro Cretinos Digitais, criado por Michael Desmurger, que diz ser uma das causas principais para essa diminuição de QI, a exposição das crianças e jovens a telas. Há uma clara relação entre o uso excessivo de redes sociais, jogos e aplicativos de filmes e séries, com o surgimento de sintomas de depressão, ansiedade patológica, isolamento social e privação de sono. Na juventude, o excesso de tecnologia faz com que o indivíduo passe a maior parte do tempo interagindo virtualmente, o que afeta o desenvolvimento e faz perder outras experiências sociais importantes. Nesse universo virtual, há ainda outra problemática que não pode ser desconsiderada: a forma como as mídias sociais dominam a mente e influenciam o comportamento de adolescentes e jovens. Como esse grupo ainda está em fase de desenvolvimento, a menor capacidade crítica aumenta a vulnerabilidade a essas influências.
Por conseguinte, muitos jovens acabam substituindo a vida social pela online, com muita naturalidade. Para eles, isso é algo comum, já que cresceram na era da tecnologia e sob a influência dos smartphones e de tantos outros dispositivos eletrônicos. Igualmente preocupante é o vício em jogos eletrônicos, problema que afeta consideravelmente a vida de muitos jovens internautas. As consequências mais prejudiciais à saúde relacionadas ao uso excessivo de tecnologia são o aumento da solidão, exposição ao cyberbullying, redução da autoestima e sentimentos de depressão. Isso tudo também afeta os jovens no mercado de trabalho. As empresas evitam contratar profissionais da geração Z devido a questões como falta de concentração, ansiedade e estresse, baixa capacidade de comunicação e expectativas irreais sobre o trabalho. Profissionais de RH afirmam que 58% dos candidatos da geração Z não se vestem adequadamente, 57% não fazem contato visual, 42% têm exigências, 39% não se comunicam bem e 33% não se interessam. De acordo com uma pesquisa realizada pelo software de currículos Resume Build, 30% dos recrutadores preferem contratar profissionais mais experientes em vez de jovens da geração Z, nascidos entre 1997 e 2010, atualmente com até 27 anos. Além disso, o levantamento revelou que 30% dos recrutadores tiveram que demitir um jovem da geração Z nos primeiros 30 dias de trabalho, indicando possíveis dificuldades de adaptação ao ambiente profissional. A tecnologia, quando usada de forma consciente, tem um poder incrível para facilitar nossas vidas e enriquecer nossos conhecimentos. Em vez de apenas preencher nosso tempo com conteúdos vazios, como o uso de entretenimento, jogos, redes sociais, passatempos, ela pode nos ajudar a aprender e resolver problemas do nosso dia a dia. Com tudo o que foi falado, fica claro que quem não tem acesso a essas tecnologias praticamente não vive igual a toda a sociedade, estando defasado em vários sentidos. Mas, como já falado e refalado no nosso tema, é incrivelmente prejudicial a utilização dessas tecnologias e dispositivos aos jovens que já são nativos digitais e desde sua infância / adolescência estão acostumados a toda essa informação e essas tecnologias em suas mãos. Mas a verdade é que a internet e todas as suas desvantagens não se comparam com a ajuda que isso trouxe à humanidade e toda a evolução da sociedade. Mas os jovens usam toda essa informação, conhecimento e facilidade para o uso de entretenimento, jogos e etc. Simplesmente, por motivos já falados, sempre querendo utilizar esses dispositivos dessa forma. Integrado tudo isso à indústria do entretenimento, sempre querendo a sua atenção presa, acontece o uso descontrolado e prejudicial desses aparelhos. Aí que entra a nossa conscientização do uso dessas tecnologias. Já provado que esse uso faz mal ao desenvolvimento, intelecto e etc., devemos usar toda essa facilidade de informação para o nosso desenvolvimento pessoal ao nosso favor. Como exemplo, o estudo, que quando utilizamos a tecnologia para esse fim, estamos realmente crescendo pessoalmente e intelectualmente. E a verdade é que se você não utiliza a tecnologia para o estudo, por exemplo, ficará para trás em muitas das vezes, como vestibulinhos e etc. Se pegarmos de exemplo só o vestibulinho ETEC, existe em sua prova temas que não aprendemos nem no ensino fundamental 1 e nem 2. Assim também como existem matérias em que não aprendemos nesse mesmo período, como por exemplo a matéria de física. Se você só estudar o que já sabe, terá uma base, mas não será o bastante para fazer toda a prova com o conhecimento necessário, fazendo assim com que o uso dessas tecnologias se torne quase que obrigatório em seus estudos. Agora que já sabemos o que é vício em aparelhos eletrônicos, como nós podemos superá-los? Existem algumas técnicas que nós podemos utilizar. Uma delas é definir uma rotina com o limite de tempo diário do celular por dia. Uma faixa de 2 a 4 horas é saudável. A outra técnica é procurar um hobby que ocupe seu tempo enquanto você não está utilizando seu celular. Nessas rotinas pré-definidas, sempre evite utilizar redes sociais. Você precisa ter mais interações com pessoas na vida real do que online.